vejo direito à comarca Estrela, a satisfação que faço mais uma vez ao Tribunal do Júri, e as minhas homenagens são quase históricas, porque fizemos parte da história do campo de volta na desde o começo, uma senhora jovem, nova, e aprendemos muito, não só na Tribunal do Júri, como aprendemos muito nos nossos processos, e especialmente essa trajetória foi gratificante, porque o aprender, muitas vezes, não é só o que está no processo, mas é compreender a natureza do júri. E tenho certeza que a compreensão do júri são poucos que tiveram. Essa compreensão do júri, esse julgamento público, na qual a juíza realmente mostra a cara e o juiz mostra o que ele veio a fazer no seu investido de cargo, é muito importante. Eu tenho dito isso nas inaugurações de outros plenários de juízes que eu fiz, salvo engano, na cidade de Cantado, de Lajeado, de que nós semeamos algo que a justiça vai colher daqui a algum tempo, mas que foi e realmente é a construção da justiça e do instrumento e a representação do Poder Judiciário nesses momentos. É nesses momentos pontuais que se faz representar a justiça, aquela que se vê, aquela que realmente Estrela necessita e aquela que realmente os réus e a acusação querem. A construção de uma base sólida, de uma cidade sólida, mas essa cidade sólida ela não pode ser realmente concreta se não tiver o sentido de justiça. E aí a senhora fez esse movimento de justiça na cidade de Cantado, na cidade de Lajeado, fizemos jurisprudência juntos, e nada mais é que hoje eu faço uma tribuna muito tranquila. Tenho que os novos ventos que vai assoprar nesse Brasil, em razão da nova presidência, creio que vai se assolar muito mais o Poder Judiciário do que se imagina. E a minha régua de traço, de finalização do plenário de júri, que já seria um projeto já como avançado, e já teria um outro projeto de fazer um doutorado no exterior, morar no exterior, no meio só escrever, ele estanca a partir do momento que novos ventos vão trazer e uma nova onda de criminalização de forma desconhecida vai se aportar no Brasil. Que está combativa ao crime, ou que está o crime combatendo ao aspecto legal. Então, a minha figura ficou estanque e eu aprendi, quando a gente não sabe muitas vezes o que fazer, a gente procura morrer naqueles ensinamentos e procura renascer de novo. Então, eu praticamente passei uma regra do que eu fiz e hoje é o primeiro plenário que eu faço com essa nova visão. Essa nova visão de que eu tenho que buscar e ver um novo sentido de justiça daquilo que vai vir, não daquilo que já foi feito. Não daquilo que eu tenho com experiência, porque trabalhando em alguns casos, a gente consegue ver que a gente sabe muito pouco sobre aquilo que vai ser desenvolvido, principalmente pelo sistema de segurança nacional e principalmente pelo sistema de segurança local. Eu espero que o nosso Brasil, junto com os juízes, junto com os promotores, junto com os advogados, faça realmente um novo Brasil, um Brasil mais seguro. Porém, e aí uma das razões fundamentais, doutora, a tribuna do júri não serve para um cargo, uma função política que tem uma amplitude geral de combate ao crime, mas sim serve para pontuar casos específicos, que é um caso que nem esse. E aí, realmente, eu chamo a sua jurisprudência, chamo a história. Pena, realmente é muito pena, como disse o doutor André, que a senhora vai para uma outra vara, porque nesse momento que se acerta, que é o começo do que vem, seriam necessárias pessoas que tivessem essa apuração e tivessem essa experiência. Mas também acho que, por ser complexo, e tenho acompanhado a trajetória da senhora, porque também sou advogado militante no aspecto civil, a gente também pega, às vezes, muitas coisas complexas e de tal ordem que a gente tem que centralizar em coisas, pelo menos, não tão profundas, mas com uma profundidade que a gente tem um gosto de renovação. Eu vou ter que renovar no júri, porque a minha vida sempre foi o júri. Então, eu faço minhas congratulações, eu espero que realmente hoje façam um bom trabalho. A senhora bem sabe que eu tive uma mudança acentuada do plenário que eu comecei desde o início e que valia realmente a posição de ser fervoroso, de ser atuante, de muitas vezes botar o pulmão para fora, e com o tempo eu comecei a ver que a realidade do júri e a ficção do júri tem que ser dito para o cliente e tem que ser dito para o judiciário. Comecei então a compreender o júri, e essa compreensão não está nos livros, essa compreensão está na imprensa. Mas é uma satisfação a senhora eu fazer mais um outro tribunal do júri. Sei que o sentenciamento, esse que os meus clientes já apresentaram a confissão, vai ser uma pena extremamente justa. Muito obrigado, doutora.
doutor André também faz parte da minha história, mais do que nunca inaugurou, pelo menos aqui na Estrela, as suas primeiras palavras de acusação. É um exemplo de promotor público, é um exemplo daquele que se chama nos Estados Unidos, né, o acusador do povo, mas o acusador do povo realmente tenaz nas suas colocações e intangíveis quando quer atingir um ponto específico a defesa tentar derrubar. E eu digo isso, doutor, porque esse processo que aqui está foi, em tese, criação do senhor. O processo acusativo foi o senhor que deu essa envergadura, sem o qual nós não estaríamos aqui. Então, mesmo que acompanhado com a experiência do Dr. Reis, que com minhas leves referências, ele fez um processo muito truncado, ele poderia, em 3 situações, resolver o processo e ser mais leve o processo, mesmo com esse jogo, tu conseguiste fazer um processo essencialmente acusativo e que tu levou do começo ao fim, e que hoje finaliza o teu trabalho nisso aqui, a efetiva condenação pelo menos de 1, e a confissão já de 2. Então o sucesso é eminente nisso. E isso não se faz por acaso, se faz realmente com um promotor público que está atento ao processo. Então, eu tenho certeza, e eu já vi outros advogados aqui e outros promotores da Joana, principalmente de colegas, e principalmente de promotores que atuaram, o senhor é um exemplo aqui no Taquari. O senhor não precisa mostrar os grilhões e os brilhos de ser um grande, mas na verdade o senhor faz o seu trabalho e faz o seu trabalho de eficácia. Eu te diga, porque se o senhor fez 200 ou 400 processos, eu devo ter feito 80% desses processos contigo. Então eu te considero já um amigo, um aliado, sempre fomos leais, às vezes demos aquela história que no MMA de dar um fura-olho sem querer, mas não jamais intencional, mas sim que realmente comporta esse processo. Esse processo, infelizmente, teve um grande trabalho do Poder Judiciário, um grande trabalho do Ministério Público e um fraquíssimo trabalho da defesa. E é isso aí que tu não vai sustentar, mas eu vou sustentar porque eu estou desse lado de cá. Né? No momento em que existiu um que confessou a todos, automaticamente não poderia ser mais julgado em todas as causas. E assim foi. E aí, evidentemente, o sentido acusatório, que já era forte, se transformou quase impossível vencer essa barreira. Então, a satisfação que eu faço à tribuna do júri, e sei que nós vamos fazer mais júris, né? Eu colocando sempre o meu escritório e a minha banca, sempre no sentido de mostrar para o cliente o que é o júri real e o que é o júri fictício. E esse grande mundo eu aprendi a compreender. É óbvio que tem situações que nós vamos lutar até o fim. É óbvio quando nós temos dúvida. Mas geralmente eu já acompanho agora com essa moralização que seja trazida também dentro do Poder Judiciário, no sentido de que eu possa negociar com o senhor uma penalização que para quem enfrentar o júri. Eu acho que pode existir isso, eu acho que o Brasil tem que caminhar nisso, porque o nível que estão os crimes, e a gente já sabe que a dsometria quase da pena vai ser aplicada, a gente já sabe, na verdade, o sentido e o paralelo do que ele tem cumprido na pena corporal. Acho que já podemos, se já estamos adotando a teoria do fato americana aplicado aqui na espécie, por que não trazer para o júri? Eu acho que esse é um viés, que é aí que eu começo. Eu tenho que morrer nessa questão de júri e renascer com esses apontamentos que se tornam necessários. Então, a satisfação que eu faço mais na tribuna do júri, me sinto sempre honrado e tem desde debates até discussões, e que quando nós temos daqui, o senhor busca a justiça que nem eu busco, e eu busco um pouco mais de brilho, né? E aí também o Jean também tem isso. A gente busca, e o anseio nosso é a liberdade. E isso, infelizmente, doutor, o senhor pode conseguir em promoções que concedem liberdade, mas não é tanto quanto advogado. Isso o senhor vai ter um dia quando estiver com nossos pais. Até então, como brilhante promotor, o senhor está de parabéns, e eu espero realmente que eu possa fazer a altura do plenário, a altura do que o senhor fez hoje aqui nesse ato. Doutor Jean, satisfação que eu faço mais uma vez no júri. Hoje, de novo, eu encontro o senhor do outro lado. E eu sei que é duro para a sua mente. Eu sei que é aquele conflito que vai e volta, mas hoje eu tenho que fazer essa defesa em nome da família. E lhe digo mais, esse preço que foi pago é o preço mental e psicológico do senhor, porque para fazer isso, eu tenho certeza que o senhor quebrou muitas barreiras. Acredito até que o senhor está fazendo isso aqui por amor ao sentimento de injustiça que foi feito, porque realmente de qualquer cobrança de honorários. E sei isso porque acompanho o seu trabalho há muito tempo e levemente, porque eu sou aquele coloninho do interior, o Calpira, o Utuai, lá de Minas, mas nem por isso nós estamos atentos e desatentos às transformações dos grandes que estão nascendo.
E eu lhe digo assim, como disse da última vez, o senhor é um dos grandes nomes do júri. O senhor é um dos grandes nomes do júri. Não se acanhe de forma alguma a achar que outros estão acima do senhor. O senhor está entre os 3 ou 4 primeiros aqui no estado e já é visto, já é lembrado e já é posicionado a nível nacional. Então, quando o senhor traz essas palavras para mim, eu lhe digo a mesma coisa. Só que esse tipo de reconhecimento, meu doutor, se faz de uma forma silenciosa de outros. Às vezes, muitas vezes, você é mais inimigo que amigos, mas no plenário o senhor pode estar sempre certo. Pelo menos de minha parte, eu sei reconhecer quando existe bom tribuno. Tanto é que, infelizmente, hoje, o senhor fez chorar o plenário. E por que a defesa surgiu? Como o senhor não ia fazer diferente? Nós vamos se opor àquele lobo que está atacando a nossa presa, porque faz parte do manancial defensivo. Agora, mais do que nunca, engrandece Estrela, engrandece o plenário do júri e, acima de tudo, faz ver de que é importante também o advogado defensivo fazer o viés de acusação quando toca o coração. E esse tocar o coração, doutor, ele é muito forte. Ele é muito forte. Porque supera muitas vezes a defesa. Supera o incontrolado. Então, quando eu vejo o seu gesto aqui, fazendo aquela volta da tribuna antiga, aquela gesticulação que é o gogó que fala e que não é um cenário, às vezes, de uma projeção, eu digo, está vivo o plenário do júri. E eu sei que o senhor tem seguidores, e aí é importante ter seguidores, porque ele vai seguir a sua semente. E eu sou esse plenário, porque nós crescemos pequenos. Não sei se vamos morrer pequenos, mas uma coisa é certa: nós vamos fazer muito júri. Então, vocês que não está aqui, meu colega, doutor, colega e defensor, satisfação que eu faço mais uma vez a tribuna do júri. E eu me lembro uma vez que tu pediu um livro emprestado para mim sobre a teoria da eloquência, escrito por um italiano. O melhor livro de oratória que existe. O melhor livro de oratória que existe. E eu disse ali, eu vou comprar agora de bolsa. E realmente hoje veio, porque a defesa não permite às vezes ser grande naquilo que se quer, mas muitas vezes ela permite ser grande por um todo. Então eu faço aqui homenagem à Defensoria Pública, porque são vocês que defendem hoje a classe mais sedenta, que não é pelo dinheiro que o governo às vezes precisa dar, mas é a justiça. São vocês heróis, e hoje eu rendo as minhas homenagens, principalmente pela colocação que tu fizeste no plenário. Eu não estive tão atento quanto a pessoa, pelos olhos, porque achar que aquilo ali não seria importante, e tu de olho acurado, o olho de águia viu que está chorando uma pessoa. Certamente, se estou condenado no plenário, seria esse problema. Mas isso só acontece pela experiência e pela capacidade. E vou te dizer mais: se viesse dos ombros da advocacia particular, certamente os rendimentos seriam muito melhores. Mas sei que tu tem o ideal, acima de tudo, para a defesa dos pobres. E isso é uma coisa intocável que nasce na tua pessoa. Porque eu sei, tu és muito humilde, mas muito parecido comigo. Mas a tua grandeza de conhecimento faz com que os pequenos sejam abrigados nos nomes da tua força. E isso é divino. Isso é divino. Tu defender pessoas pobres e pessoas que não têm condições é um toque divino. Graças a Deus o Estado conseguiu dar esse reconhecimento de que vocês têm um princípio de isonomia, pelo menos em salário, porque de todo o Poder Judiciário, com devido respeito a todos, a Defensoria Pública mais trabalha. Então é satisfação de estar aqui e faz uma homenagem em nome de todos que foram aqui. Júlio foi Fabrício, que é um Murim de Porto Alegre, que é um dos tantos que eu vi. Tu é um representante máximo do Júlio. E hoje eu vi que a maturidade de enfrentar certas coisas não significa de eu falar alto ou gesticular, mas significa ser claro, tranquilo e cristão. E isso é advocacia. E isso é Defensoria Pública. Então vocês estão de parabéns. Eu espero que realmente continue fazendo um bom trabalho. Hoje o trabalho é árduo, e eu digo mais, doutor, é muito árduo, porque a defesa às vezes constituída, e foi esse caso, no momento em que viu que era por evidência de defesa, ou que todos os ser afundados, essa defesa imediatamente deveria ser afastada. E que desse então para a Defensoria Pública fazer. E hoje nós temos um processo que nós temos que apoiar e sustentar essas situações, muitas vezes ombreando coisas fortes, forçando uma confissão, porque no começo não teve uma advogada à altura. E aí, se tivesse um defensor, se tivesse essa pessoa, eu tenho certeza absoluta que tudo seria diferente. Totalmente diferente. Léo, satisfação que eu tenho mais uma vez faço tribuna do orgulho contigo.
Da tua Estela, vamos ver se a gente se encaixa numa questão já que me incumbiram aqui no sul, de representar algumas coisas, pessoal de Minas e do Rio, então eu quero encaixar realmente vocês dentro dessa estrutura. Vamos ver se a gente faz mais júris e vamos ver se a gente consegue montar o júri. Então, como eu te falei, vou fazer o máximo possível. O máximo possível que tu já fez na raiz da confissão. O máximo possível que tu já fez aqui. Tu enfrentaste o mais difícil. Tu enfrentaste o mais difícil. Que é vir aqui na frente do plenário e dizer, eu cometi esse crime. Eu fiz a contribuição dos crimes. Não teve antecedentes. Pelo menos pontuar no processo. Eu quero pagar a minha e quero ir embora. E é isso que nós vamos fazer hoje. O que eu puder fazer por ti, farei. Aos membros da assistência, satisfação, minha colega Estela. Aos membros da Brigada Militar, satisfação, são vocês representantes da nossa segurança pública. Esses dias eu fui numa operação, há muito tempo eu não fazia uma operação em que a Brigada Militar adentrou de forma dita pelos malandros, injustamente, mas ali foi encontrado drogas. Ali eu vi a Brigada seguindo os preceitos funcionais, mas eu vi uma coisa que me chamou a atenção. Mesmo ele estando entre 4 fortemente armados, naquele lugar tinha 100 fortemente armados, 100 contra 4. Quer dizer, se realmente aquele grupo de pessoas quisesse atentar contra a brigada, mesmo em combate, certamente algum brigadiano tombaria. Então, satisfação que eu vejo vocês aqui fazendo a segurança do nosso ato, do nosso plenário de júri. Espero que vocês continuem assim. Aos meus amigos da SUTEP, tanto tempo que a gente faz júri, eu acho que já pode até fazer júri aqui comigo, entendeu? Então, satisfação de ver aqui, eles são um amigo que me guarnece de forma legal, tanto aqui quanto no presídio, me dando as condições para os advogados atuarem com a maior tranquilidade. Então, muito obrigado pela participação. E aos assistentes, que eu digo aos estudantes e digo aos familiares, o meu papel hoje constitucional aqui, eu vou dizer para vocês, é muito difícil. Porque eu também queria estar em situações de acusação. Seria interessante isso. Só que, por dever constitucional, eu estou desse lado. Então, tudo que eu falar não é pessoalizado à pessoa do falecido. E jamais será. Mas sim, eu vou falar com dever constitucional, porque eu fui constituído em nome do processo. E é em nome do processo que eu falo. Jamais vou falar em nome da vítima. E eu me lembro muito das palavras de Evaristo de Moraes, quando diz assim. E serve para vocês, assistência. O réu, quando passa a tribuna, quer esquecer o que aconteceu e muitas vezes esquece do advogado. O juiz dá por encerrado mais uma etapa. O promotor diz e termina o processo dizendo: eu fiz a promoção e condenei, eu absolvi certo. Para vocês, ao contrário. Vocês levam de mente e vão levar para os seus antepassados, na sequência dos seus sucessores, e até na sequência dos seus pais, dos seus parentes, a atuação do advogado, a atuação do promotor, ou a atuação do juiz. Vocês são, mais do que nunca, a linguagem discursiva pública que vai ser levada do que aconteceu nesse plenário. Então eu tenho essa compreensão, como dizia Evaristo Moraes, que tão importante é fazer o plenário é saber ver quem está na assistência. E vocês, assistência, hoje, vocês estão vendo um advogado que vai fazer até o fim da vida, pelo menos a defesa. Não sei se plenário, mas vai fazer. Mas, acima de tudo, esteja assistente, meus familiares da vítima, de que aqui a gente se exerce tão somente para o papel constitucional de defesa. Em nenhum momento a gente faz afronta àquela pessoa que partiu. A gente até lamenta, e em nome, pelo menos do meu cliente, ele está completamente arrependido, porque foi uma das características da contratação. Você tem que confessar que você fez. Porque não adianta eu chegar hoje, mentir para assistência, mentir para o jurado, uma coisa que não se suporta. Então eu peço bem para que vocês levem que a classe de advogados é uma classe combativa, defensiva, acusativa, mas acima de tudo leal em seus propósitos. E é isso que hoje eu pretendo fazer. Eu pretendo ser leal naquilo que está apontado no processo. Lineu, satisfação, tu está aí, tu é meu braço direito, meu administrador do escritório. Corpo de jurados. Bom. Eu tenho visto, ao longo de muitos juízes que eu fiz, e eu volto ao que eu disse mais ou menos para juízo, o júri imaginário e o júri real.
São duas conduções que a gente... Só que são dois eixos que a gente tem que trabalhar em cima do princípio da justiça. Eu tenho que ser justo. Porque no momento que vocês estão aqui, vocês são a nata de estrela. Vocês são hoje os olhos e os juízes que representam tudo aquilo e toda aquela construção que a estrela fez. Como eu disse para a juíza, não existe uma sociedade se não existe uma justiça. Não existe um desenvolvimento de sociedade. Eu vejo como a estrela cresceu, a estrela está bonita, a estrela está tão bonita quanto lajado ou mais, né? Sempre lembrando que, na verdade, estrela foi o primeiro, Lajeado surgiu depois, e eu era do tempo que vinha para a estrela, às vezes sem cuidar, porque eles batiam na gente, essa divergência que tinha. Hoje a gente vê que Estrela é uma cidade operante, bonita, e aí sim. Vocês são a nata desse povo. Vocês são a representação desse povo. E eu até não tenho oposição de que se fique emocionado no plenário, que faz parte desse seu povo. Porque o povo de Estrela sente. Sente. E foi um crime bárbaro. Tanto é esse crime bárbaro, é tão bárbaro que ele hoje, meu cliente, veio confessar. Mas antes de chegar nisso, eu quero que vocês entendam dois focos. E eu, como estudante de direito, e acima de tudo, aquele cara que sempre procura ler de novidade, como é que hoje é enfrentada a justiça, como a gente vê enfrentada a justiça, e a gente sempre via a justiça vista de forma filosófica. A justiça tem um conteúdo filosófico e tem que ser aplicado dentro de Ramos. Vamos pegar o princípio de equilíbrio de Aristóteles, ou vamos pegar a razão crítica de Kant, que determina que só a justiça tendo razão ela existe. E aí vai para o Habermas, nós vamos dizer que a justiça é uma linguagem bem comunicativa. Ou tu pega Gastar dizendo a justiça é a existência daqueles que precisam. Daí tu pega Ramos, a justiça é aquela que tu tem que distribuir ao máximo aos pequenos que necessitam. É a justiça filosófica. Então eu posso falar toda a tarde sobre o princípio da justiça, até porque eu gosto ali, minha vida foi essa. Bom, mas tem certos encaixes que daí eu comecei a olhar. E eu preciso olhar a justiça com sentido científico. Porque no meu caso específico, o meu vai ter uma aplicação de justiça. O meu já entregou a carta, já deu o cheque para vocês. Já deu o cheque, só vocês assinarem. Já deu a nota de culpa para vocês. E aí, lendo uma American Science, que é uma revista americana, quem tem a última ou a penúltima brasileira, comenta como o homem conseguiu ser moral e justo na distribuição daquilo que é necessário para a sobrevivência. Poxa, que coisa interessante um cientista dizer isso, coisa que filósofo diz desde o nascimento, desde o tempo de Platão, desde o tempo de Sócrates. Olha que isso aí faz uns 500 anos antes de Cristo. E esse cientista, que é um australiano, disse assim, estudando o sentido primata, isso cientificamente, ele começou a constatar que os símios, quando da distribuição da caça e da coleta, quando um caçava ou quando tinha a melhor coleta, ele automaticamente comia o melhor pedaço e deixava o resto para a prole ou para os demais. O ser humano, e por isso que Homo sapiens foi que sobreviveu aos Australopithecus, que foi o concorrente dele. Nós, Homo sapiens, na sua origem pensamos diferente. E ele diz que o verdadeiro marco de justiça foi no momento em que um caçador e um coletor, escolham ambos, foi buscar a caça e, tendo a prole, esperando a caça, ele deixou a caça, dividiu a caça e distribuiu igualmente a cada um deles. Aí nasceu a justiça. É na distribuição da caça, é na distribuição da coleta. E isso está comprovado cientificamente. Porque aí o homem começou a intercolaborar entre si. E aí começou a sair a coletividade. Enquanto quando eu disse para a juíza que a essência do povo, a construção, o êmbolo de toda a sociedade é o sentido de justiça, entendo, é o sentido colaborativo e distributivo daquilo que é o certo. Então aquele caçador, no medievo,
das Cavernas, no premier do Homem das Cavernas, fez a distribuição igual para todos. E aí nós conseguimos ser o princípio de uma sociedade justa. E que eu quero para vocês, partindo desse princípio, daquele princípio original, lá de dentro, do fundo da mente, que a gente busque uma pequena razão de justiça e que seja aplicada a esse processo. Por mais horrendo que seja, porque isso que eu falei para vocês está no consciente primário nosso. Se nós ficássemos numa ilha, nós íamos agir como disse esse cientista. Nós não mataríamos um ao outro. Nós tentaríamos ser colaborativos. E colaborativos vão distribuir a justiça. E nesse processo, eu quero que vocês vejam bem, que nesse processo, olhos atentos, olhos cansados, olhos chorosos, olhos que desconfiam do advogado, eu vou fazer um alerta para vocês. Um alerta. Quando existiu a constituição dessa turma toda, foi só um advogado. Um advogado para todo esse grupo de pessoas. Evidente, senhores, que o processo já estaria fadado a uma pré-condenação já no início. Porque quando eu falo em questão de justiça distributiva para os seres, eu falo, aquele que aplicou a justiça tem que saber administrar isso. E o que foi feito? Tivemos um advogado que, com todo o respeito, agiu totalmente equivocado, segurando esse processo até o plenário e achando que no plenário ia fazer em defesa de todos uma só pessoa, no caso dele. Então eu começo já precário nesse processo, eu já começo caído na arena, eu já começo com 7-0 no curso desse processo, eu já começo sem uma atuação direta de como eu vou fazer esse embate. E aí eu estou muito bem quando meu assistente disse o que foi feito nesse processo, porque lá na origem não teve realmente um advogado à altura do promotor que acusava e hoje da assistência. E nos autos ali diz, foi só um defensor para toda a instrução. Ora, quando um acusa a todos, ou vice-versa, se divide por repente de defesa, ele continua fazendo. Então, eu peço para vocês, o processo ele é enigmático em cima desse erro. E provavelmente vão vir para a réplica e dizer, mas se é culpa deles que não agiu, não é culpa de ninguém. Eles têm que pagar um preço, mas eles têm que pagar um preço dentro do livro da justiça. E aí eu entro com vocês aqui nessa. Olha, eu não posso, e o promotor público falou mal da Câmara, eu também não gosto da Câmara, eu tenho minhas divergências, mas é a nossa justiça. Se foi tirada uma qualificadora, não foi, e eu tenho minha visão, e eu vou falar da visão do que seria o germe do crime, a essência do crime, e eu vou falar disso, mas eu quero que neste primeiro momento vocês entendam, que abre a porta nessa antropologia científica de que, para ver o processo, nós temos que ter a origem dele, e a maneira de como comportar frente à análise do crime. E eu tenho dito muitas vezes que o processo, Montesquieu escreveu um livro que é o Espírito das Leis. Ele disse que as leis, antes de ser leis, ela tem um espírito. Ou seja, tudo que está construído, ela tem espírito que o povo pensa. Né? Hegel também diz uma coisa assim, meu irmão. Nós temos espírito. E eu acredito que eu tenho um espírito nesse processo aqui. Porque tu compreende o espírito do processo para depois tu entrar racionalmente. E eu vi já uma motivação desse processo. Qual é a motivação desse processo que levou um jovem trabalhador do dia para a noite virar um mandante e do dia para a noite se transformar nos crimes mais horrendos de extremo? Isso era o espírito desse processo. Era um espírito desafiador até por parte do delegado.
Foi o espírito desafiador por parte do Ministério Público. É o espírito desafiador por parte da juíza, porque até hoje eles estão presos. Até hoje cumprem pena. Quer dizer, não erraram nada os que acusaram e os que julgaram, porque hoje fulminou com a confissão. Mas eu tenho, e aí é o fundamento da coisa, e aí a raiz da justiça, e aí por isso aqui vai ser pétrio, isso aqui vai ser inerente a nós, que aí a gente pode dizer o que quiser em nome da justiça. Eu tenho que estabelecer um juízo de crítica nesse processo. Eu tenho que estabelecer que a morte desse pobre rapaz teve uma motivação, e essa motivação tem que ser compreendida, e tem que ser efetivamente apontada, e tem que ser efetivamente demonstrada, e tem que ser efetivamente dita quem viu isso. E aí o espírito do processo como tal, o espírito do processo como tal me faz ver nenhuma testemunha ocular. Ninguém viu esse processo. Ninguém viu a morte. Ou seja, o que eu vejo há muito, e é o que está acontecendo isso, nós estamos caminhando num mundo de prova indiciária. Alguém viu o que aconteceu? Alguém viu? Ninguém viu. Agora nós temos sim. E me perdoe a investigação. Quando eu falei com o promotor, dizendo de que a investigação foi truncada, porque colheram 5 ou 6 depoimentos, cada qual dando uma versão diferente, todos com o mesmo ponto objetivo: eu quero meter esse cidadão na cadeia. Exige-se daquele que defende a obrigação de mostrar de que modo a pessoa atuou nesse processo. E eu vou ser então. Eu li o processo. Falei com o meu cliente e disse: olha, politicamente e criminalmente, você já está pré-condenado. Porque o processo no seu eixo principal, o senhor não teve o principal. O principal, e serve de exemplo para vocês, porque eu já fiz júri também para jurados. A morte, o hospital, escola, a gente nunca está livre. Infelizmente, em defesa de alguém, vocês podem matar. Infelizmente, no mundo que está hoje, vocês podem estar no banco dos réus. E aí vocês se lembraram que o Marco Merria falou. Vocês têm que ter atenção no curso desse processo aqui. E aí vocês têm que ter atenção quem é o advogado, o que esse advogado fez no processo. E eu, sinceramente, eu não vi esse eixo defensivo. 17ª folha, aqui, diz um motivo. E ontem, há muita força, pedi para a doutora juíza, eu preciso olhar o processo, porque eu vi uma página aqui que eu quero confirmar se combina com o original. E fechou. Quando a motivação desse crime deve essencialmente para um ciúme doentio, do Jefferson. Não estou chamando ele de culpado. Eu estou dizendo que ali começou a estrutura do crime. Ali começou. Pode ser que ele não tenha feito nada, mas ali começou a estrutura do crime. O ciúme doentio de um homem pelo outro. E eu dizia, na vez passada aqui com o doutor André, e o Jean disse assim: sem vergonha, independente se é conotação sexual, concordo. Mas eu quero dizer só um plus a mais, só uma posição a mais. O amor entre o mesmo sexo é intenso demais. É intenso demais. É diferente do amor homem-mulher. Isso Freud já disse, eu tinha isso aí no meu livro para trazer e não trouxe. É um mundo obscuro. É um mundo obscuro. Que nós não conhecemos quem não é.
que nós não imaginamos como significa. A gente não imagina o que tem de sentimento. E eu já vi júris passionais de mulheres tensionando matar o outro sócio por uma coisa: ter mais dinheiro. Acho que esse processo caminha também com isso. Mas o germe do crime, a motivação do crime aconteceu por essa grande paixão entre eles. Grande paixão destruidora. Grande paixão destruidora. Porque acabou com a vida. Efetivamente se queria mais do que podia ter. E efetivamente se conversaram mais e se fez mais do que não podia fazer. Esse foi esse processo. E hoje nós estamos nessa construção de condenação quase imediata. Mas me permita-me, e peço para vocês abrir um pouco a mente e diga: se nós vamos condenar corretamente. Vamos apontar corretamente essa condenação. Porque dificilmente vocês vão ver alguém no plenário, que é o meu caso. Eu sou um desses que faço a administração da desometria da pena, sabendo que é evidente a sua condenação, porque já existe uma pré-delação. E a coisa foi tão assim mal feita, senhores, porque eu poderia ter usado o instituto da delação, ter falado com o promotor público: qual promotor? Eu vou trazer meu cliente aqui e eu vou entregar o jogo, e o senhor me deu um atenuante, ou me deu uma situação. Tu poderia não necessariamente pensar no que havia proposto. E esse necessariamente pensar, o pensar já seria um avanço para a defesa. Nem isso aconteceu. Foi dado o crime assim, não se utilizou nenhuma benesse e nada, e hoje nós estamos com essas pessoas que são realmente culpadas. Eu só quero, nesse momento, senhores, uma coisa. Eu quero a aplicação certa da justiça. Porque a penalização não existe. A penalização não existe. E aí eu volto atrás, como eu voltei, eu larguei a pincelada, larguei a origem, dei uma pincelada, e vamos voltar para o processo em si. Senhores jurados, vocês já fizeram vários júris. Vocês já fizeram centenas de júris. Eu já passei de milhares de júris. E tem uma coisa que é de fundamental importância para que vocês consigam, se deem atenção para mim, vocês coloquem uma ótica, coloquem um óculos um pouco, e pensem no que eu vou dizer, se não tem um respectivo merecimento da atenção dobrada de vocês. O meu cliente, eu digo até os demais, nunca na vida tiveram presos. Nunca foram presos. Se o meu teve, não vou mentir, abre aspas, teve 10 dias preso por um delito de roubo e foi solto. Os demais não tiveram sentença condenatória que ensejasse o cárcere de mais de um ano. Todos eles, senhores, todos eles, de uma forma geral, e o promotor e a juiz está me corrigindo, não tiveram, se tiver, vou ver agora, uma passagem para o artigo 121, que é o delito capital, o pior de todos. E esse delito capital, que é o pior de todos, é que tem que se mudar a ótica das coisas. É esse delito capital, senhores, que tem que se dizer: está certo, eles erraram, mas eu quero ver diferente porque foi o primeiro deles. E aí eu entro, eu estava lendo um livrinho aqui, ó, esse livrinho aqui que está envelhecendo como eu, Enrico Ferro, quando ele sustenta, já em 1800, e que é novidade ainda, porque poucos têm, quando sustenta, de que existe o homicida ocasional. Quer dizer o quê? É aquele homicida que só fez um ato em sua vida. Acho que até se a Páscoa foi o gênio, o Lídio, não sei se tem um ilícito civil. Eu não sei se o meu cliente tem ilícito civil, que uma execução, um contrato mal regulado. Eu não sei se eles têm ilícito civil condenatório.
muito menos um delito capital. Então eu peço para vocês, nesse momento, senhores, quando se vê a justiça e vê-se o plenário, ele se torna interessante porque a gente pode avocar as suas consciências. Por favor, se o pessoal aqui nunca for condenado penalmente, encaixe, doutor, concorda comigo? Então, em tese, mesmo cometendo aquela barbaridade, mesmo cometendo o que seria a tragédia clássica grega, e como disse bem o Jean, traindo um amigo, que é uma tragédia grega, foi só esse o fato acontecido depois. E eu peço daí, venha para que sustente um pouco, veja um pouco o que o advogado de defesa pode determinar nesse atual momento. O estudo da personalidade, tanto do réu quanto da vítima. Eu vou dizer uma máxima, até por ter feito muito júri, eu aprendi uma coisa: a morte é pré-anunciada. Ninguém morre assim, ninguém morre de supino, a não ser quando tem um infarto, alguma coisa assim. Mesmo assim, biologicamente, tem um logaritmo biológico, psíquico, que determina assim: cuidado, que tem algo circulando de errado. Uma questão mística minha pode ser, o livro dos mortos lá no Antigo Egito dizia isso aí, Anubis já dizia: eu sempre aviso quando eu chego de forma antecipada. Esse é o livro dos mortos, escrito 2.000 anos antes de Cristo. E religiosamente eu também falo isso. Existem sinais que determinam: estou num jogo perigoso. Infelizmente, a crueza do mundo não permite e não permitiu que a vítima pudesse acertar dessa atenção. E aí eu vou para o mundo das tragédias gregas. Traído pelo sonho, pela uma motivação de um amor de um companheiro que queria ou não queria, não sei. Mas a motivação é essa, certo ou errado. Se ele participou, não sei. Mas a motivação é essa. E a morte circulou nessa seara. A ponto de que uma pessoa que nem essa, vindo de uma cidade do interior, que não possui antecedentes, vem aqui, amigo, vem aqui, meu amigo, que eu quero que tu me ajude a matar uma pessoa. Vem aqui que eu quero contribuir com isso. Vem aqui, tio, vem aqui que eu quero matar, dito pelo confessor. E que é aí que eu digo que é prova judiciária. E daí o homem vai lá, se imune e faz um crime tão perfeito que em questão de 48 horas ou 72 horas é descoberto. Que tipo de criminoso é esse? Se não é aquele que fez totalmente sem saber ou entrou no jogo do insano. E esse jogo do insano que eu quero que vocês hoje façam essa administração por uma questão muito simples e óbvia. Eles não têm antecedentes. Não tem antecedentes. E eu coaduno para a família. Suplex para a família. Suplex de joelho para a família, dizendo: erraram. Vão ter sua pena. Eu quero a pena justa. Eu quero a pena justa. Porque ninguém chama: Irineu, meu amigo, vamos lá matar um cara. Estela, vamos lá matar uma pessoa. André, hoje na tua casa lá, vamos fazer um churrasco dele, tu vai topar. Mas eu digo: mas o churrasco eu vou conversar outras coisas contigo. Então, para aí, meu. Mas já entrou. Se tem aquele gabarito de monstro, como diz Jean, eu acho que naquele momento sim. O monstro do instante. A mecânica da monstruosidade do Thanatos. O Thanatos é o deus da morte dos gregos. E virou deus da morte dos romanos. E o Thanatos se transformou em deus da morte da era freudiana. O que sobrepõe a Thanatos?
Qual é a divergência Thanatos? Eros, o deus da sexualidade. Essa disputa Thanatos e Eros, ela é eterna no mundo do psique. E aí, nesse meio tempo, os gregos são fantásticos nisso, entra a figura aquela que é um ser alado, chama Eros, aquele que dá, que manda o arquinho de amor. Isso é Eros. Os três andam juntos. Isso para os gregos, para a ideia grega, os três andam juntos. Não se pode discutir um homicídio quando bota a motivação ciúmes, se eu não colocar esses três agentes. E aí vem aquilo que o Jean falou, monstros, não sei se foi esse plenário ou no outro, monstro, naquele momento, homenzinhos, naquele momento. Porém foi naquele momento, senhores. Por isso que quando eu peguei o plenário do júri, eu disse para ele, eu vou comentar um mundo entre real e imaginário, certo? Eu coloquei isso. E tem a responsabilidade que cada minuto que eu falo aqui, ele representa no mínimo, senhores, no mínimo quase 100 dias. Para esse pessoal que está aí. E a pena que vai pegar. Não sei se eu vou ter força e pulmão para segurar tanto tempo assim. Até porque já existe um conteúdo condenatório disso. E eu estou fazendo atos de preparação. Atos de preparação. Para dizer o que eu quero para vocês. E aí você está pensando aqui, ser advogado. Está tentando dizer. Estou tentando dizer de forma bem clara. Meus clientes erraram. De forma capital. Meus clientes fizeram de forma capital. E bem disse o Dr. Jean e o Dr. André. Aos olhos de Deus, vão ter um apenamento. Entendo que nem sou mais filho de Deus. Na minha mente que mata. Quem mata é filho de outro ser. E que lá esse outro ser também vai cobrar. Porque a maneira de matar é equivocada. A maneira de matar no ser humano não se pode matar assim. Por isso que eu, de um tempo para cá, já digo a real. Porque o advogado que defende, que anda defende tanta gente, eu não sei se eu vou chegar no céu. Não sei se eu vou chegar batendo na porta, olha, eu defendi muita gente. Então hoje eu já estou fazendo a purificação do que é o certo e errado, para chegar a dizer, olha, é isso que aconteceu, eu fui o mais justo possível. As minhas teses são reais. Então eu estou fazendo toda essa estrutura mental para vocês entenderem que essas pessoas não foram monstras, elas foram naquele momento, elas não estão monstras e elas estão pagando por um período de tempo passado. E aí eu quero a atenção de vocês. De forma especial, e o promotor vai apontar atentamente, o Jean fez uma amostragem de como foi a morte do rapaz, que eu achei até dura, necessária, pode ser. O promotor mostrou as fotos, dura, necessária, pode ser. Mas tem uma coisa, que a todos eles, e que não é incumbência deles, é incumbência de quem acusa. Eu gostaria de saber como é que aconteceu essa morte. Se foi realmente aquele o primeiro do júri que a gente fez, o Jonas, que matou, e eles só olharam, ou se foram eles. Daí eu volto para vocês. Nós estamos tratando de prova indiciária. Todo aquele arsenal apresentado de provas, ele termina onde não existe uma testemunha ocular a esses dois. Daí é interessante a investigação. A investigação policial é muito interessante, porque ela termina no fim, e no fim vai para trás. E daí, indo para trás, ele tem que ir para frente para descobrir. Só que indo para frente, até hoje no processo, possivelmente o André vai vir aqui, o
Jean vai vir aqui e vai dizer assim: não importa a forma que foi morto, todos contribuíram da mesma forma. Eu vou dizer: me explica de que forma o meu contribuiu. Me apresente isso dentro do processo. E aí me autoriza a pedir o afastamento da qualificadora e apresentar uma tese que eles vão vir agora com força para mim. Qual é a participação que teve meu cliente? Total, eu não sei, porque é prova circunstancial, é prova... Sim, claro, diga não. Se o seu cliente, juntamente com os três que estavam lá, que são confessos, né, os três que confessaram, né, se eles tivessem deixado o DVR com as imagens... Concordo, mas quem errou então foi a polícia. Não, e daí o senhor tem que dizer quem tirou. Então me diga quem tirou. Onde é que está no processo? Está no processo porque a empresa... Onde está no processo, Max André? Empresa diz que esse... Quem tirou, André? Quem tirou, André? André, quem O tirou? senhor concorda que só estavam os quatro? Não, é óbvio, mas eu concordo. É E óbvio. a disputa não é que são os quatro são culpados. O que eu quero que tu me diga assim, quem tirou? Pela empresa Max Press. Aí que eu digo, a empresa Max Press disse. Foi desligado às 20 horas André, e 57 querido amigo. minutos. Se o Jonas já estava morto nesta ocasião, Quem tirou? O Jonas, o Giovanni e... Qual deles? Claro, Qual deles? os três. O que eu falei para vocês? O que eu falei para vocês? Nós só temos uma forma Eu de saber. concordo que ele é vir com toda a força. E aí ele realça. E nós vamos brigar, e nós vamos cortar. Mas não como homens, como o doutor Jean falou. Se eles fossem homens, chegassem aqui, ó. Homem, E eu tenho a paulada na cabeça dele e mas eles matei. fizeram. Por que eles não fizeram antes? Por que fizeram agora? Por que não Sem fizeram antes? vergonha, doutor. Porque se tentaram se livrar, e agora viram que não tem como se livrar. Dizer quem foi que fez. Os três, doutor. Não Os foi, três. me diga quem. Os três. Nesse processo, me aponte aqui um deles. O senhor sabe muito bem que Eu não sei, doutor, eu não sei. O senhor está botando pela minha boca, eu não sei. E é por isso que eu fiz a preparação. Eu sabia que o senhor ia isso. Me atrevo a dizer isso. Me atrevo a dizer isso. Qual é a participação do meu cliente nisso? Teve sua participação, André. Teve. Claro que teve. Óbvio que teve. Mas quantos por cento? Menos por cento? Mais por cento? A doutora vai definir na próxima. E aí eu sustento a tese. O meu cliente teve sim uma participação de menor importância, por uma simples razão. Se foram os quatro, alguém foi. E eu peço, eu vou pedir para o Jean, eu vou pedir para a juíza, eu vou pedir para o André, desculpe dizer o nome claro, doutores, tá? Até para vocês saberem. Poxa, foi feita uma investigação tão grande. Quem tirou DVR? Quem deu as pauladas? De que forma deram as pauladas? Bom, se é algo fácil, tudo bem, vai ser condenado. Mas eu quero que vocês entendam, que todo esse pessoal aqui, o meu cliente e o cliente da Defensoria Pública, eles não tinham passado pela polícia. Fizeram um delito assim, quase para ser descoberto. Doutor, só mais um questionamento. Só para ser. Se o senhor responder a minha pergunta, Tá, eu eu pergunto. responder, mas o senhor responde a minha primeiro. Claro. Então, pela sua visão, se não tem como saber, porque só se eles chegassem aqui e dissessem qual deles bateram mesmo, realmente, e isso não faria diferença, porque eles estão todos ali agredindo a vítima Jonas. Então, por esse seu posicionamento, o Jefferson, que é o mandante, que é o motivador, que é o que fez com que esse crime acontecesse, ele não deveria responder por nada, porque ele não deu a paulada. Vamos em ordem. Não. Vamos em ordem. O senhor está botando palavras na minha boca primeiro. Não, Eu vou- fiz o questionamento. Agora o senhor diz por que o Jefferson eu não vou deve dizer, responder. eu não posso responder por Jefferson, por uma questão muito óbvia. Ele é meu cliente. O senhor sabe muito bem a Não. diferença entre autoria imediata e autoria Eu sei, imediata. e sei que é O senhor sabe a e função sei do mandante, divisão, de executor. O senhor sabe muito bem. muito bem a divisão de tarefas na coautoria. E é isso que eu estou tentando dizer. Nós temos a divisão de tarefas na coautoria. E eu estou dizendo que cada um responde por um pato. Cada um responde por algo. E infelizmente, eu tenho que discordar do promotor, porque ele criou uma situação hipotética, manêutica em seu cérebro, e me colocou uma situação que corresponde. Se eu não sei quem fez, vai melhor acusar os três. Tá certo. É verdade, não deixa de ser. Eu não sei. Eu sei que os três Os três estiveram lá
Agora, não sei o que eles fizeram, porque não tem. E vou dizer mais, doutor. Você mataram o Jonas? Mataram, isso, mas isso é inegável. Doutor, meu cliente confessou. Doutor, meu cliente confessou isso. Se o meu cliente não tivesse confessado, eu ia dizer mataram. É óbvio que mataram, doutor. Isso é controverso. Eu disse que foi o contrário, que eu estou dizendo o seguinte: o meu participou menos. Se vocês quiserem acreditar na minha história, acreditem, porque mas tive razão, desde o começo eu tenho dito. Então, é uma fração, olha, eu sinceramente, doutor, me mostre no processo que ele fez aqui sem ser, não, eu não vou. Doutor, aí o senhor pediu para a doutora nem considerar a confissão. Doutor, eu estou dizendo e sustento a tese de menor participação, que coaduna efetivamente o que eu estou dizendo. Em algum momento eu disse que eu cliente não matou? Em algum momento eu disse? Então, é isso que eu estou dizendo. Só que eu quero ver se não teve uma participação menos. Uma participação maior ou menor. Vocês podem até entender. Ele foi feito às pauladas. Pode ser. Eu estou dizendo que deu menos. É simples. E aí vem a questão da honestidade do processo. E o senhor sabe que eu sou leal, doutor. Porque se fosse na instrução, eu usaria o mesmo expediente. Usaria a mesma coisa. Tu confessou, foi tu que fez, de que modo fez? Eu não vou botar no plenário agora uma construção que tem 2 anos e pouco esse processo. Um ano. Que seja. Então. Tá, o senhor me dá um monte a parte. Mas doutor, é controverso a questão da morte. Tudo bem, mas eu quero saber. O senhor sabe me dizer de cabeça o que diz o artigo 156 do Código de Processo Penal? Eu não sei. Eu vou lhe dizer. A prova da alegação incumbirá a quem a fizer, sendo, porém, facultado ao juiz de ofício. Ou seja, a prova da alegação. O senhor está alegando que não sabe qual foi a participação do seu cliente. Eu estou dizendo que o senhor viu no processo. Por que é a prova da porque ele não falou. Analogicamente falou. Doutor, analogicamente falando, esse é de quem acusa, doutor. Isso é de quem acusa. Eu não estou acusando ninguém, doutor. Eu não estou acusando ninguém. É o senhor que acusa, doutor. E se eu tivesse que acusar, o senhor acusou errado. Porque o senhor tinha que criticar a narrativa, o senhor tinha que ficar um vegano. O senhor não fez isso, doutor. Esse processo, esse artigo é para o senhor, não para mim. Doutor, esse artigo é para o senhor. O ônus é de quem acusa. A minha acusação está provada. Eles mataram o Jonas. Mataram. E eu estou dizendo de que forma o senhor não disse. Então, eu não sou. Quem é que tem que provar? Eu não estou dizendo ao senhor. É o senhor, doutor. É o senhor. O ônus da prova é de quem acusa. Está ali no artigo. Pega o artigo ali. A prova da alegação incumbe a quem fizer. Doutor. O que eu aleguei, doutor? O seu cliente matou é o réu. Seu cliente matou a vítima. Seu cliente matou a vítima. O senhor está alegando que ele fez uma manifestação da participação de menor importância. Doutor, só que o senhor não diz o que é. Doutor. O senhor não está provando nada. Doutor, mas como é que eu vou provar? Doutor, como é que eu vou provar uma coisa? O senhor gosta de fazer apresentações que nem Olha o artigo. Olha o artigo 156. Não tem nada de companhia. Artigo 156. A prova da alegação incumbe a quem fizer. Doutor, o senhor está dizendo que eu tenho que provar a participação menor importante. O senhor está, sim, justamente porque isso é uma alegação da defesa. Não, doutor. Sim. Eu estou sustentando isso. Sustentando. Então, é isso que eu estou dizendo. Eu estou sustentando que nesse processo, não tem nada que afirme a participação do mesmo e de como o mesmo agiu no crime. E é incontroverso, doutor, é incontroverso o senhor está dizendo, doutor, isso é incontroverso o senhor está dizendo. É incontroverso o senhor está dizendo, doutor, é incontroverso o que o senhor está dizendo. Porque eu já fundamentei a confissão. Já fundamentei, já disse desde o começo. Agora, eu alegar uma legítima quesitação que está superior a isso, é que o senhor está confundindo. Eu estou sustentando uma quesitação, doutor. A quesitação não tem nada a ver com esse tipo. A quesitação é livre do tipo. A quesitação de participação de menor importância é livre desse tipo penal, e esse tipo penal é preparatória à acusação ou preparatória na própria instrução, doutor. Não tem nada a ver. Vai ser quesitado. Mas vai ser quesitado. Mas é isso. A participação do réu, isso foi de menor importância, e o senhor não diz qual foi essa participação. Eu não tenho como dizer, o senhor tem que dizer. Não, o senhor está alegando. A prova da alegação incumbe a quem a fizer. Não, doutor. Não precisa
precisa ser um gênio para saber isso, doutor, para entender mas isso. não é, tanto é que o O senhor está me pedindo uma prova diabólica. A prova diabólica, doutor. Mas o senhor já tem a prova diabólica? Eu entreguei o bastão e o Carlos bateu. Beleza, saberíamos. Mas eles nunca, Doutor. até porque até hoje eles negavam a Perícia participação mal deles, feita. doutor. Perícia mal Não feita. tem perícia mal feita. Perícia Não mal tem. feita. A perícia está muito bem Não tem feita. exame papiloscópico na perícia, doutor. Não tem digitalização na perícia, doutor. Não tem exame hematológico na perícia, doutor. Não tem. O que eu quero dizer isso aí? O que eu quero dizer isso aí? Que o Estado errou. E aí entra a raiz defensiva. Vocês acham? Mas, doutor, pelo amor de Deus. Doutor, pelo amor de Deus. Sim, mas o que o senhor quer? Não lembro. Não vou falar sobre isso. Não vou responder a pergunta do doutor. Doutor, nem ele sabe o crime, nem o senhor, nem eu. Não, ele sabe. Ele sabe. sabe. Quantos crimes nós fizemos Ele e a sabe. gente não sabe o que Ele aconteceu? sabe. Doutor, e vou dizer muito mais. Vou dizer aos juizados aqui. Eu já tive clientes que mataram e não se lembram de nada. Porque a amnésia pós-morte, pós-agressão existe. Ou vocês nunca entraram num colapso de briga? Vocês se tensionaram com uma pessoa que foi de tal forma que você depois, puta, o que foi que eu fiz? É isso. Eu não quero inverter a ordem biológica. Olha, eu quero meia hora depois. Estragou todo o meu discurso. Estragou todo o meu discurso. Vocês viram como é que são? Quando a coisa vai chegar à verdade, o André, ele fica arrepiado e vem pra briga. E não é assim que funciona. Veja bem. Não, veja bem, não estou. Sabe que eu não sou disso. Eu estou quisitando uma situação que é importante. Eu estou quisitando. Agora eles vão ter que vir aqui depois e dizer que Jesus é a teoria unitária. Que é o seguinte: se um fez, todos respondem igual. Pode ser. Pode ser. Não estou dizendo que está errado. O que converge que está dizendo. Agora tu me permite sustentar essa tese. A minha é uma sustentação de tese. Só que o que o promotor quer que eu prove uma coisa que eu não sei comprovar. Se eu não sei nem como é que foi lá dentro, como é que eu vou fazer? Eu vou chamar eles aqui. Chega aqui e diz pro cara que ele não deu a paulada. Posso fazer. Eu falo com o meu cliente, vem aqui e diz: eu só amarrei e não dei paulada. O que vai mudar? O que vai mudar? Por isso que eu estou avocando a vocês. Eu avoco a vocês essa aquisitação por um simples detalhe. Os clientes já têm antecedentes. Não sou um mal radical. Acho até, sinceramente, visto pelos vários clientes que eu tive, clientes que matou 20 pessoas, que matou várias pessoas. E o André também já teve gente que é mal de natureza. Tem aquele programinha que diz a escala de 1 a 10 do criminoso, sabe? O nível de maldade. Meu cliente está no baixo nível de maldade, matou. Eu não estou dizendo isso, eu já disse suplexo para a família. Mas eu quero entrar, e me permite entrar nessa estrutura que ele teve uma participação nisso. A impossibilidade de defesa da vítima, esse é o quesito que está reinando, né, doutor? A impossibilidade de defesa da vítima. Esse é o quesito que está aplicado no cliente. Esse, né? Bom. Dificultou a defesa da vítima? Tá, mas é esse, eu entendi esse. Bom, senhora. Realmente, defesa da vítima. Realmente, aí eu entro para aquela escala de que a gente converge quando as coisas realmente são verdadeiras e a gente afasta que são realmente falsas. Esse quesito é de suma importância. É de suma importância a análise. É de suma importância. Veja bem. Meu cliente não precisa chegar aqui e explicar tudo o que aconteceu. Até porque eu acho que daquilo ali, depois daquele dia lá, ele entrou em surto, está puxando cadeia. Ele não pode dizer, senhores, não pode dizer a verdade. Não pode dizer. Promotor tem aquilo que eu digo. Promotor tem aquilo que eu digo. É o processo
o real e o imaginário. O real e o imaginário. O real é bem claro. Se ele disser o que aconteceu, ele tem 1 semana de vida. Ou vocês não sabem que nós somos dominados nas galerias pelas facções? Vocês não sabem que aqui em Serra está havendo uma disputa entre os Bala e os Mano? Vocês sabem disso ou vocês não sabem disso? Vocês sabem disso, sim. Por isso tem gente tocando fogo nos carros, matando gente a esmo. Por quê? Controle de tráfico de droga. Jean, se tu te lembra bem, o Koenek dizia, num júri que eu fiz, que tinha que ter um quesito quando afirmasse que envolvesse tráfico de drogas. Ele falou isso contigo? Eu acho que tem que ter um quesito dentro da própria esfera da contabilidade do homicídio, do tráfico de drogas. Então, se o meu cliente hoje quer dizer isso que o promotor exige, ele está morto. E morto no presídio, senhores, é uma morte pior que essa que, coitado do rapaz, morreu. Porque ele é capoeira. Tu acha que eu não teria vontade de chegar? Ô cara, tu vai contar direitinho o que aconteceu que os outros fizeram. Esse é o processo imaginário. Ele é bonito de ver, porque o promotor tem segurança se quiser. Ele não vai andar com segurança, que ele é um bom promotor. E todos os juízes que eu fiz e todos os apenados sabem que foram apontados dignamente. Isso não vai acontecer. Mas eu quero dizer que o meu cliente não pode fazer isso. Meu cliente não pode chegar, né, e dizer, foi eu esse cara que fez, como fez. Ele não pode, André. Ele não pode, porque daí a gente vai ter que ir atrás dos caras que mataram ele, e os caras que mataram ele, e os caras que mataram ele. Esse cara é ele, companheiro. Mas não é, mas isso dentro do sistema é a caguetagem. É Judas. Vocês acham que vocês veem hoje nessas relações premiadas, o Judas entregando Judas, se esqueceram de Judas, como é que morreu? A situação é essa. O sistema prisional tem essa lei. Essa lei é única e é em todos os presídios do mundo. Eu não vou poder mudar isso. Não vou poder mudar. Por isso que eu quero a participação mínima. Porque se eu pudesse chegar, sinceramente, se eu pudesse chegar aqui para vocês, hoje, eu vou dizer, conta tudo direitinho, e vou dizer que só amarrou o cara, está tudo certo, eu diria que sim. Eu peço isso para vocês, senhores, por uma situação. Por uma situação. Por mais terríveis que sejam os monstros que foram apontados, não tem precedentes. E aí, como eu vou ver o processo? Como é que eu vou ver o processo? Tem um argelino chamado Alexandre Camus, que escreveu O Prisioneiro. Ele estava morando na França, ele era argelino. Bom, o que ele disse sobre a questão de situações como essas, em que a justiça tem que ser efetivamente rápida? Camus escreve, os maiores pensadores da Idade Contemporânea, pelo menos na França. Bom, o que ele disse? Ele escreveu um livro lá que se chama O Prisioneiro. Então ele disse que a justiça francesa estava fazendo uma justiça tão rápida em relação a seus compatriotas argelinos e aqueles simpatizantes da libertação da Argélia, que ele disse assim, numa obra, que um filho não indo no velório do pai, ele foi acusado por ser tentado a essa morte. Em contato com a polícia disse, confessa, ou se a tua confissão prova necessariamente que tu é culpado, porque não se viu na vida um filho não ter do pai. Ele disse, eu não fui porque eu me sentia muita dor do meu pai sofrendo, por isso que eu não fui. Automaticamente ele foi indiciado. Chegando no ato da justiça, chegando no plenário do júri, o advogado foi lá e disse, vamos negar tudo ou vai assumir tudo? Ele disse, eu não sei, porque eu não fiz. Como é que eu vou negar, eu vou assumir uma coisa que eu não fiz? E nessa oportunidade entrou o promotor e disse, é culpado. Porque na verdade o que não diz um, não diz dois, ele deve ser culpado. O juiz, vendo essa circunstância, disse, condene. Ele foi condenado à morte.
O que caminho quer dizer com isso? Que muitas vezes a justiça, ela tem de ser vista com os olhos mais práticos quando se trata do delito capital. Quer dizer, que nós, vocês jurados, quando vem uma pessoa assim, e tem um promotor forte, tem uma assistente de pessoa forte, ela vê assim: é mais prático condenar o cara, porque o outro morreu. Se o outro morreu, por que ele não pode pegar mais pena? Deixa ele pegar pena. Então, Camus disse nessa obra, O Prisioneiro, que é uma obra fantástica, eu li há muito tempo, de que a justiça caminha, isso foi na França, berço da civilização da Revolução Francesa. Ele disse que a justiça caminha, às vezes, pelo lado mais prático, mais rápido e totalmente justo. Eu uso esse argumento, veja bem, e eu não estou hoje, de forma alguma, divergindo das colocações dadas no Ministério Público. Até porque o meu já foi confesso. Mas eu quero dizer para vocês que eu não posso apregoar que essa máquina desse processo aqui seja um rolo compressor e passar em cima da mente de vocês quando nós temos pessoas que não têm um antecedente criminal condenado. Ou se tem na fidelidade. É por isso que hoje o plenário do júri, e vocês veem que eu não faço com processo, porque o processo é um instrumento processual e quando ele se torna opressor demais, eu procuro pegar o espírito do processo e ver a verdade do processo. Eu sou aquele defensor que ainda fala no gogó, porque acredito que, como já dizia Sócrates, porque ele fala do princípio de toque, é aqui na linguagem verbal e auricular que eu vou buscar o sentido do conhecimento. Eu não estou pedindo aqui para vocês a sua opção. E me parece que quando eu falo isso aí, o promotor diz que eu quero absolver. Eu não quero absolver. Eu não quero absolver. De forma alguma eu quero absolvição. Eu quero uma boa aplicação. Uma boa aplicação da pena. Eu quero essa boa aplicação da pena. A motivação, o meio que impossibilitou ou dificultou a defesa é óbvio. Mas como o meu cliente agiu, eu também não sei. E eu vou dizer sim. Eu não quero essa aplicação ao meu cliente. Agora eu digo como dever de advogado. E fique suas consciências. Agora, quando se fala em plenário do júri, e aí está a importância, eu quis já, nesses anos de vida, porque eu fiz júri com muita pessoa, e sou advogado no interior, não gosto, eu prefiro fazer júri Estado de São Paulo, Cidade de São Paulo, Cidade do Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Belém do Pará, e não gosto de fazer em Porto Alegre. Não gosto de fazer júri em Porto Alegre. Já tive vários, eu passo com um colega. Porque para mim, eu sou um colono daqui. Eu sou interiorano. O discurso de Porto Alegre é um discurso muito de facção, é um discurso tendencioso, de que é certo ou errado, de que cumpre a bala que não cumpriu. Agora, infelizmente, as facções estão aqui. As facções estão aqui. Por isso que eu não posso fazer aquilo que de perfeito exige o Ministério Público. Eu não posso dizer para vocês, olha, a perfeição é essa, eu não consigo fazer. E é isso que eu digo para vocês. É essa história que eu trago para vocês. Porque saindo daqui, senhores, saindo daqui, o meu cliente ainda vai ter anos para cumprir. Vai ter anos para cumprir. Enquanto que, diferente de nós vamos verificar, nós vamos ter isso como conhecimento. Agora não esqueçam. Não esqueçam que me parece que os jurados, de uma forma geral, desconhecem o sistema prisional nacional. Desconhecem o sistema prisional nacional. Olha, eu não vou pedir para vocês que isso aí vai quebrar a incomutabilidade. Agora, aponte no dedo de vocês se vocês já viram uma cela de presídio. Pense só nisso. Ninguém de vocês viu presídio. Eu vejo 30 anos o presídio.
Minha primeira fuga do Presídio Central foi quando era estagiário. Era estagiário direito lá no Presídio Central, quando Paulinho Scott, Camilo, Frida fizeram a primeira rebelião, que daí mudou todo o sistema e virou para a SUSEP, porque antes era de quem? Era de vocês e foi para a brigada. Eu estava naquele dia lá. Eu estava naquele dia. Eu fui o que fiz, os primeiros justos que fiz na minha vida foi do Paulinho Scott, que dirigiu o carro na fuga. Naquela época o Presídio Central já era a pior masmorra existente no Brasil, como ainda é hoje. A SUSEP não conseguiu conter e passou para a brigada, onde a brigada se arregimentou. E hoje, mais do que nunca, senhores, mais do que nunca, o Presídio Central continua o mesmo. Aí eu fico pensando, poxa vida, esses caras têm que ser condenados. Mas vocês acham que vão ser morigerados, vão ser recuperados lá no sistema prisional exagerado? Superlotado. Quantos estão na tua cela? 15. E a cela, senhores? É isso aqui. 15 homens. Eu sempre digo, lá tem a tumba lá. O que é a tumba? Em outros estados tem outro nome. A tumba é quando chega o prisioneiro e ele não tem onde dormir. Onde é que ele vai dormir? Não é nem na tumba. Ele vai dormir do lado do vaso, certo? Lá no vaso. Então ele fica deitadinho, sentadinho, lá no vaso. Tem hora para o pessoal ir para o banheiro dele sai. Ele dorme lá no vaso. Então se ele é um cara com mais poder aquisitivo, ele chega lá e diz assim, eu quero pagar a tumba. O que é a tumba? São 3, 4 boliches. A tumba é aquele último estágio que a pessoa dorme assim. Tá bem? E daí se o cara tem grana, ele vai com o tempo, vai fazendo alternância hierárquica dentro do sistema. Esse é lá. Então quando eu digo para vocês que esse pessoal tem que pagar um preço, teria que pagar o preço, sim, mas dentro de um sistema de recuperação e que não é o hipotético, senhores, não é o hipotético, não é, eu não quero que esse pessoal sinta diferença, que não sofra, eu quero que sofra, até porque sofreram, mas nós temos que entender que o presídio tem que ser para morigerar, ou seja, para se recuperar. Por isso que hoje eu digo, eu quero tirar a qualificadora, sim. Eu quero botar participação na importância, sim. E eu me lembro das palavras de Roberto Lira. Roberto Lira, nessa área do engano, foi um dos maiores promotores existentes. Tá certo? Roberto Lira. Eu confundo com mais colegas. Roberto Lira. Um dos maiores promotores existentes no mundo. Então ele foi, depois que se aposentou, ele foi para o sistema penitenciário do estado do Amapá. E lá ele começou a ver as pessoas antigas que ele havia condenado. E ele se lembrava de um senhor que ele tinha condenado no começo da profissão. E ele estava cinza, cara, estava velho. Ele disse, mas o que aconteceu contigo? Não, eu estou preso, daí você me condenou assim, mas tu já tem tempo para sair? Doutor, a justiça é essa, ninguém me tirou. Ele fez uma definição, ficou muito em minha mente, são os homens cinzas do presídio. São os homens amarelos e cinzas. Porque eles não têm direito a nada. Eles estão ali para ser penalizados. A coisa andou tão forte, até que, a partir da Revolução, da atitude militar, entraram os políticos no sistema prisional brasileiro. E os políticos começaram a organizar o presídio. Daí começaram a criar as facções, PCC, o vermelho. Uma ordem hierárquica terrível. Aquele que não cumpre, paga. Aquele que desrespeita, morre. E todos têm uma cadeia de comando. Ou seja, as facções hoje têm uma base de comando originária daquela época. Bom, hoje o que nós temos no penitenciário? E vocês
que é um ledo engano de vocês. Eles vivem no submundo de habitação. E me parece, quando eu falo no sistema prisional brasileiro, eu não falo lá do Rio de Janeiro, eu falo no sistema de um só. E eu vi colegas da SUSEP infartando e morrendo, decorrência do trabalho de guarda. Eu vi gente da SUSEP morrendo, infartando de trabalho, de excesso que tinham para cuidar. Eu vi muita gente pedindo licença saúde porque não aguentava mais cuidar, porque era muito preso. Então, quando eu digo que aquele pessoal do SUSEP é herói, são, porque eles estão em contato direto com a mazela humana e estão aí intocáveis. Fora esse trabalho, eles trabalham mais ainda, às vezes fazendo seus bicos, suas garantias de sobrevivência. Agora, eu quero dizer para vocês e desconfortar um pouco a situação, e por isso que eu falo, e por isso que eu discuto, e por isso que, se eu puder, eu falo até amanhã, não sei se eu tenho voz. Eu quero dizer para vocês uma coisa muito importante. Quando se manda uma pessoa no sistema prisional para a cadeia, se manda para uma masmorra. E olha, que eu conheço quase todos os presídios do mundo, de certa forma. Curiosidade de louca, porque assim, nós, quando a gente começa a carreira criminalista, eu até estou escrevendo um artigo sobre isso aí. Vou dizer uma coisa para vocês. A gente, quando quer ser criminalista, a gente tem esse sonho lindo. Eu vou defender, eu vou fazer júri, eu vou defender as injustiças do mundo. Com o tempo a gente começa a ver que a gente defende direitos capitais, que invariavelmente, as senhoras não pensam de que quando eu saio daqui, eu saio com a consciência tranquila, eu saio, mas eu já saio brutalizado por uma coisa a mais, que é defender o crime que essa família chorou todo mundo. Vocês acham que isso aí para mim faz bem? Eu peço a mesma coisa para o defensor. A gente sente tanto quanto está aqui, a gente não sai daqui tranquilo. Eu fiz o trabalho. Mentira. Quando a gente começa a fazer investidura do cargo, a gente sai pesaroso. Porque, sabe, eu sei o que é o sistema prisional nacional, o sistema prisional francês que eu conheço, o alemão que eu conheço, o suíço que eu conheço, o argentino que eu conheço, é hotel de 1 estrela. Os caras têm até interfone, eles têm dieta para ser oferecida. E me parece que os jurados, dessa forma, não veem essa dupla penalização. Então, quando eu peço para vocês realmente que abasteçam ele com o princípio da dupla, eu não peço necessariamente, eu não estou pedindo necessariamente que vocês absolvam ele, porque foi a primeira tese que eu levantei. Eu estou dizendo para vocês e apontando para vocês, dê uma alternativa. Tem um quarto aqui do quesito, não me falha a memória, que eu posso pedir, vocês podem absolver sem ter por livre convicção. Não quero isso. Eu quero sim a retirada do qualificador do meu cliente e quero a participação da importância. Porque a ótica como nós estamos vendo o mundo é totalmente diferente. Ora, a política criminal que vai cercar no Brasil vai ser terrível, vai ser tenaz. Porque a gente vê, eu digo aqui em Estrela, vocês acham que vocês estão andando em um caminho tranquilo e que vocês podem andar tranquilo na rua? Não, acabou essa época. Se vocês tiverem um dependente químico na sua família, a família já corre risco de vida. Por quê? Porque a falta de organização estatal foi tanta que hoje os grupos organizados invisíveis se organizaram de tal maneira que hoje nós temos a brigada enfrentando o R15 e eles podem dizer que não, mas hoje eles pegam as pessoas. Aqui em Estrela teve uma apreensão
do maior arsenal do Brasil, que eu nunca vi, André. Você disse, eu acho que quando foi pedido que fizer 15, que M16, e não vi no Brasil, isso foi preso aqui, Estrela, cara, aqui Estrela. Santa Cruz, arma de guerra. E vou te dizer, eu atirei com FAL, sou péssimo atirador, gosto de lutar. Mas eu para atirar, eu tenho máximo, não toque em armas, não me toque em mim. Isso, por isso eu sou protegido. Não toque em armas, não toque em mim. Mas eu sei que hoje a juventude está com R15, Kalashnikov, HK, aqui em Estrela. Ali em Estrela, aqui em Estrela. O Reis foi que fez a maior apreensão. Então, nós vivemos num mundo que parece que não se vê o que está acontecendo. O júri não serve para pontuar isso, mas o júri serve para demonstrar o porquê que ele não pode dizer. Se ele disser alguma coisa, ele vai morrer para torcer a tua família? Vai ser a família dele vai morrer? Hoje nós estamos, o pessoal segurando o rifle aqui, ó, e andando. Na Jada ocorre isso. E a brigada sabe disso. A brigada sabe disso. E a gurizada que segura, que faz o manejo da arma pesada. Então, isso tudo transporta para o presídio. A base operacional, senhores, é o presídio. E é interessante, né? Porque se eu estou dizendo é novidade, se eu não estou dizendo é obrigação minha. É obrigação minha dizer isso. Vocês não estão mandando ele para uma cela simplesmente. O vivente chega no presídio e diz, de que facção tu é? A, B, ou tu é do C? A, B deve ter suas regalias. Eu sei que quem não é das duas não tem regalia. Tem presídios aqui no estado que só tem uma facção. Então, quando se manda alguém em cárcere, e quando eu falo, eu já estou falando aqui quase 1h30, eu falo para vocês se inteirarem, mas eu tenho uns 20 minutos que eu vou. Não, mas o que ele falou vale mais. Não sei, estou brincando. Não sei se eu vou contar assim. Mas aqui. Então, quando eu chego à volta do Henrique Ferber para dizer que existe um crime que uma pessoa cometeu só uma vez, ele cometeu só uma vez. É difícil. Eu, sinceramente, acho que quando se é escolhido por um grupo de juízes, né, eu acho que o juiz tem que ter sentimento. Eu acho que o juiz tem que ter visão dos dois lados. Dos dois lados. Daquele que errou, e tem que ser punido, e daquele que bate. Dos dois lados. Porque por isso que é juiz. Acho realmente que os juízes não togados, que são vocês, que são escolhidos pelo povo, são, de certa forma, escolhidos por um ser superior. Porque vocês são privilegiados. Vocês são privilegiados de fazer parte de uma comunidade que vocês são os olhos e ouvidos. Se realmente é mais fácil condenar eles, nada, condenemos. Agora, se realmente vocês pensem dois lados, pensem que é uma cadeia. Eu me lembro há um tempo atrás que eu ia para o Charqueado, no Jacuí, e eu chegava lá, eu sempre ia com duas roupas. Quando eu entrava no palatório e quando eu saía, porque quando eu saía do presídio eu não aguentava o cheiro. Cheiro de fezes. Horrível. E mesmo assim as pessoas viviam lá. Então, quando se fala assim, eu quero combater o crime, nós temos que pensar assim, nós temos que fazer um depósito humano para esses criminosos. Nós temos que fazer um depósito humano, como nós vamos fazer que saia, porque eles daqui a um tempo vão sair e vocês querem que eles saiam melhor do que lá. Ou eu fui incumbido, a partir de hoje, já no outro júri que eu fiz, que eu devo gravar todos os meus júris numa biblioteca virtual que eu estou montando com os colegas meus de outros estados. Porque nós estamos antevendo o que vai ser no futuro. Nós estamos antevendo o que vai ser no futuro.
Eu não sei se realmente vou chegar aqui na tribuna e poder discutir com o promotor nessa altura que eu discuti. Eu não sei. Agora, se em nome da segurança pública eu tiver que calar, e se eu tiver um cliente, certamente eu vou estar morto. Eu não vou me calar. Porque o meu papel, eu me criei no meio disso aqui. O Jean diz uma palavra muito bonita, muito sagrada. Diz: aqui é meu lar. Eu faço um pouco mais. Aqui é meu tempo. Porque aqui eu fiz júri já com morfina, já fiz júri cortado, já fiz júri com bolsa, até para férias que eu tive. Eu fiz júri tonto. Dificilmente eu escapo. Então eu boto realmente um pouco de mim, um pouco mais nesse tempo, e que eu acho que o Jean, com o tempo, vai considerar também isso aí, que aqui é nossa casa também, porque aqui a gente se encontra os amigos, a gente conta ideias, mas aqui a gente faz a redenção. O que é a redenção? A redenção é o arrependimento. A redenção é tu mostrar para os jurados que pode ser feito, e aí eu começo a dizer que isso aqui é um tempo. E é um tempo dos horrores, e é um tempo das revelações, e é um tempo de renovação. Nunca no júri se sai bem, porque se for absolvido, tem a família que chora. Se for condenado, o réu continua condenado e a família sai revoltada porque queria uma pena maior ou de outra forma. Aqui é um tempo que vocês têm que saber que não existe passado, presente e futuro. O momento que eu estou aqui é um tempo único. Por que é um tempo único? Porque esse momento que eu falo aqui repercute necessariamente no futuro do que vai vir para frente com relação à pena de execução. Daí ele passa por um processo de execução criminal. Então, quando eu realmente discuto que o plenário do júri, ele é a base constitucional, é a estrutura de vida de uma civilização, de uma cidade, eu digo que sim. Bendita é a cidade que não tem júri, é porque não tem direito capital. E realmente, nosso país é horrível o nível de homicídios que ocorre. É porque nós nunca tivemos uma política criminal de combate ao crime capital. Há quem diga, nós vamos fazer as durezas da pena. As durezas da pena não traz a correção. O que traz a correção é uma política criminal, uma educação baseada nas vilas. Mas isso nós não temos hoje. E hoje, infelizmente, vocês vivem sob um manto invisível, de mão invisível de criminosos. E quando eu peço para vocês, mesmo falando 10, 15 minutos, eu sempre digo, lamentavelmente, senhores, cada minuto vale 100 dias. E aí eu quero sair aqui tranquilo e dizer para tua esposa, dizer assim, eu fiz tudo possível. Eu fui até a última gota. Se tivesse que lutar mano a mano, meus colegas iam lutar, ia levar um pau. Mas eles também iam levar. Porque faz parte, eu digo isso porque eu preso, não é essa a intenção. Eu estou dizendo de forma figurada. Trocando o André. Não, eu posso dizer de forma figurada isso. Se eu tivesse aqui, se tivesse esse único meio, eu iria. Porque a gente tem que fazer defesa. Agora, não pegar esse processo aqui e com devido respeito. Esse processo aqui, o promotor deu de chilapa ao advogado. Deu de rego. Então, quando eu pego o processo no final, eu pego no final e digo, pô, mas para aí, vai vir o rego para mim. E realmente, efetivamente veio. E hoje eu tenho que dizer para o plenário do júri de que, por favor, dê uma alternativa. Me encaixe, me dê outro encaixe do eixo condenatório, me bote outro eixo, me bote uma outra estrutura. Assim nós vamos fazer justiça. O plenário do júri é magnífico por causa disso. O plenário do júri é a melhor estrutura daqueles que são oprimidos dentro da fase criminal e pode manter a defesa. E o plenário do júri é magnífico para quem é advogado, porque vindo de família humilde, de rica, aqui somos todos iguais. O seu filho, a sua filha, qualquer um deles pode vir aqui e aqui construir o vernáculo da sua vida.
Uma voz perene é a tribuna do júri. Então, quando eu vejo o Jean aqui fazendo choro, isso me gratifica, porque o júri para mim é isso, é vida, é choro, é emoção. Nós não precisamos de projetor, de filmezinho, a gente faz porque sente e pulsa a vida. E quando se discute hoje a culpabilidade, não se pode discutir de uma coisa só simples. O clique hoje, principalmente visto no cenário nacional, no nosso cenário internacional, no Brasil, é um país de puridade, mas nós estamos mudando alguma coisa. Mas, pasmem, senhores, pasmem, a tribuna do júri na América Latina só existe no estado de Mendoza, na Argentina, e não existe em nenhum outro país da América Latina. Não existe nenhum mais júri em lugar nenhum. Nos Estados Unidos existe a grande corte e a pequena corte, que daí tu opta. A grande corte milionária tem que ter advogado para pagar, e a pequena corte não precisa de júri. Ou seja, mesmo aqueles que criaram a essência do júri, que foram os ingleses, nós somos mais do que eles. O que difere o júri, eu acho que está errado o júri, esse serve para apontamento de vocês, porque nós seguimos o sistema francês. O sistema francês é que o voto é secreto, vocês não se discutem, vocês vão pôr a opinião de vocês como querem. E nós, com o novo rito do júri, continuou o sistema francês. Eu acho que o sistema tinha que ser o sistema inglês, o que seja. Vocês vão na sala de conferência, vocês se reúnem, vocês chegam num consenso. Vocês se discutem de vocês. Olha, e como não seria interessante tu falar com o teu colega do lado, vocês se comunicar em situações como essas? Porque às vezes é pesaroso decidir sozinho. Ainda mais no mundo de hoje, que a gente vê que nós temos uma marca virtual. Então hoje em dia a gente leva pela marca virtual que representa. Hoje nós somos um cadeamento de representações, que é o Facebook, as redes sociais. Esse espaço virtual também trouxe influência. Então eu peço para vocês, até para que vocês estão realmente cansados, que apontem e dê o favorecimento do afastamento da qualificadora, e que, por favor, não estendo por vários autos, ou estando por vários autos, provavelmente vai vir o promotor, o assistente, que dê a participação menor importante, um cidadão desse, que não tem e nunca teve, senhores, uma sentença condenatória pública. Muito obrigado. Podem aguardar, se